Para mim, célula tem um significado muito importante. Eu nasci na Assembleia de Deus numa época onde nós não trabalhávamos e nós não usávamos células como um instrumento de evangelização. Mas a Luana, ela aceitou a Jesus num ambiente de célula. Ela aceitou a Jesus convidada para uma célula missionária. E claro que hoje eu pedi para ela rapidinho compartilhar um pouco de vocês, a história, como foi o convite e como se deu esse processo, baby, de transformação. Que bênção poder falar sobre uma ferramenta que Deus já criou desde o princípio, né? A gente pensa assim, a célula é novidade? Não, não é novidade, porque relacionamento não é novidade. Foi no Éden, um relacionamento que Adão e Eva tiveram com Deus. Ali era uma pequena célula, porque ele estava ali totalmente presente. E nós, quando nos reunimos, nos fazemos presentes com ele. Então, desde que a igreja começou assim, em casas, e às vezes fica achando que é algo novo, mas não é. Só que, sim, como o Felipe falou, a Assembleia de Deus, ela foi crescendo, né, como instituição, e foi se perdendo essa essência. Mas, em um período, se resgatou e começou esse movimento em células. E células nada mais é do que grupos pequenos reunidos. E o que eu acho muito importante é destacar que o nosso Deus é um Deus relacional. E nós não somos nada sem relacionamento. Sem relacionamento, nós vivemos com o coração vazio, perdidas, vivemos sem saber para que existimos. E era esse o meu sentimento. Eu me lembro bem que eu não acreditava em Deus e pedi para Deus. Deus, muda a minha vida, se você existe. Muda a minha vida. E eu lembro que na internet, conversando com amigos, inclusive está aqui o Bruno. Fica de pé, Bruno. O Bruno hoje é meu cunhado, por acaso. Mas fui conversando com o Bruno na internet. Que... Bruno, deixa eu interromper. O Bruno, ele teve visão, porque ele ganhou a Luanda para Jesus e ganhou para ele também, né? Ele já estava olhando lá na frente, olhando a bênção espiritual, mas a bênção aqui. Só um parênteses. Não existia essa intenção, mas Deus abençoou, porque foi muito precioso. Eu quero pedir um aplauso a Deus pela vida do Bruno, porque, sem dúvida nenhuma, eu não estaria aqui se não fosse a família Peixoto, que nos recebeu na casa deles. Tia Ana já está com o Senhor, a Márcia também, hoje a gente tem aqui na igreja o Léo, e a família reunida aqui conosco. Mas é muito precioso a gente entender que abrir a casa não é para qualquer um. Abrir a casa é algo muito especial. E a igreja tem esse poder de fazer qualquer pessoa se sentir família. E tudo o que eu pedia, tudo o que eu sentia, era que eu não pertencia a lugar nenhum antes de pertencer a uma célula. Eu não tinha amigos, os amigos que eu tinha eram mentirosos, interesseiros, e era algo que eu sentia necessidade. Sentia um vazio tremendo e não entendia quem era Deus. E então, frequentei a igreja e participei de uma célula. Logo que eu aceitei Jesus, depois de conversar com o Bruno, ele nos convidar e ter a alegria de nos levar à igreja também, porque é muito importante isso. A célula não é simplesmente um lugar que eu abro a minha casa e pronto, não. Ser célula, fazer parte de uma célula, é eu me movimentar para fazer de tudo com que uma pessoa encontre Jesus. E o que é fazer de tudo? É convidar, é falar de Jesus, é buscar essa pessoa na casa dela, é ir até ela. Se ela não pode ir à igreja, você vai na casa dela. É de fazer todas as formas, usar de todas as ferramentas. Eu lembro que logo que eu aceitei Jesus, a igreja era tão movida nesse sentido, que quando vinha uma pessoa ao altar, vinha imediatamente várias pessoas interessadas em ter aquela pessoa na célula. Então, era cheio, era uma invasão de abraços que aquela pessoa recebia. E eu acho que é uma estratégia ótima para a gente usar aqui. Aceitou Jesus, alguém aqui nesse altar? Se você tem uma célula, vem correndo abraçar ela. Porque aí é a oportunidade que você tem de convidar essa pessoa, que não pertence a lugar nenhum, a estar em família. Então, vieram me abraçar. Tudo que eu precisava, tudo que eu queria era um abraço. E eu recebi naquele momento na igreja. E eu me lembro bem desse primeiro abraço. Foi a prima do Bruno, a Cristina, que me levou para a célula. E lá a gente pôde receber de Jesus. E o que é importante também para os irmãos que estão aqui e queriam ter a oportunidade de pregar, de contar um testemunho, de cantar, de estar ali servindo também na obra. É um espaço em que todos podem participar. Aqui a igreja, aqui no templo, é muito escasso, né? Não dá para todo mundo. Mas imagina você aí, de 2 em 2 bancos, de 10 em 10, se você agora pudesse compartilhar entre 10 pessoas, numa rodinha, um testemunho. Falar o que Deus fez da sua vida. Eu tenho certeza que todos vocês têm um testemunho para contar. Todos vocês iriam arrancar sorriso, iriam arrancar lágrimas e iriam glorificar ao nome do Senhor Jesus com palmas. Porque nós somos tudo o que Deus precisa. Nós somos a maior ferramenta que Deus quer usar. Relacionamento é o que Deus nos motiva através da célula. Então não diga que você não tem o que dar para Deus. Às vezes você até não tem
uma oferta para trazer aqui, mas você tem a sua casa, você tem um bolo, você tem um abraço, você tem uma palavra, você tem um sorriso. A primeira vez que eu compartilhei a palavra foi dentro de uma célula, dentro do shopping. E eu me lembro que eu fiquei tão nervosa, lá naquele pequeno grupo, que tinham só 7 pessoas na época, mas isso foi uma preparação. Então, não menospreze seus pequenos atos. Eles são, sem dúvida nenhuma, os mais preciosos. E é lá que Deus vai te usar, é lá que Deus vai te capacitar, é lá que Deus vai fazer você crescer, ser curado, sarado, você vai se sentir abraçado. Nunca mais você vai entrar na igreja e alguém não vai te perceber, porque nós andamos como se fosse um bando. Todas as pessoas que participam da célula sentem falta de você, ligam para você se você não vem, te convidam, falam, bora, tem carro, você não tem companhia? Vai comigo. E esse é o movimento, esse é o organismo de ser família, de ser corpo, e nós não podemos perder essa essência. Então, se você ainda não tem uma célula, não participa de uma célula, eu te convido a se animar e fazer isso. Por um tempo, eu tive células, participei de células, já tive célula, multipliquei célula, fiquei um tempo parada, mas confesso que eu estou animadíssima e vou abrir uma célula. E se você não pescar, as almas que vierem aqui, eu vou pescar, eu vou ser a primeira. Tem alguém que vai pescar mais? Amém? Que possamos ser esses pescadores de almas com sede. E eu quero contar rapidinho, fui estimulada nessa semana pelo nosso pastor, que está com o coração ardendo de amor. Quero até mandar um abraço que estão assistindo a gente lá no sítio, não puderam ouvir. Mas eu quero estimular você a amar. Nós precisamos amar. A maior diferença da igreja é porque a igreja ama. O mundo odeia as pessoas, destrói a família, enlata. Nós conservamos o quê? O amor de Jesus. E aí eu estava no avião essa semana, ontem, vindo para cá para o congresso, e tinha uma pessoa do meu lado. E eu fiquei agoniada porque eu não estava conseguindo olhar para ela não olhava para mim, e eu tentando, e nada dela olhar para mim, eu estou agora já engajada, não vai ter ninguém que vai passar do meu lado que eu não vou falar de Jesus. Amém? E aí eu peguei, na hora que veio a comissária de bordo, eu estava assistindo o filme, e eu falei, agora eu saio dessa caixinha e eu tenho que me conectar. E aí, aproveitei naquela hora do refrigerante, passou o refrigerante, eu falei, oi, tudo bom? Comecei a puxar papo com a senhora, e aquela senhora falou, eu falei, meu Deus, Senhor, vou ter oportunidade porque ela não para de falar, por que eu fui mexer com ela? Meu pescoço já estava doendo. E aí, eu peguei e falei, Senhor, me dá a oportunidade. O Senhor falou, ouvir é uma grande oportunidade. Às vezes a gente pensa que só falar, só dizer, é o que Deus quer. Mas o Senhor quer que você empreste o seu ouvido. Aquela mulher estava com sede de compartilhar o que ardia, as dores do coração dela. Então Deus me deu uma oportunidade. Eu falei do meu testemunho, eu falei que eu tinha um vazio no coração, que eu encontrei Jesus. E aí ela falou assim mesmo, eu também quero encontrar Jesus, eu também busco o Senhor. E ficou muito feliz, a gente ali, ficamos numa comunhão, agradecendo a Deus, e dizendo junto que Deus é o motivo e a razão das nossas vidas. Então não perca a oportunidade, vamos juntos nessa motivação. Continuar falando de Jesus. Você é boca de Deus na terra. Não perca essa oportunidade, porque o Senhor conta contigo. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Bíblia.